gente sabe que clássicos são decididos nos detalhes, foram os dois passados. E a gente vai trabalhar firme porque a gente fez bons jogos contra a América e contra o Atlético. E a gente crê que com o trabalho a gente possa fazer outro bom jogo. Em relação à nossa defesa em casa, nossos jogos em casa, claro que a gente não quer que seja do jeito que está sendo, mas a gente sabe que o futebol também tem esses momentos, então a gente só pode resolver isso com o trabalho e falar menos e trabalhar um pouco mais. O Oliveira, ano passado, na minha opinião, foi o melhor zagueiro da Série B, né? Um jogador que se destacou muito aí pelo futebol que ele apresentou, cresceu demais aqui no Cruzeiro, mas começou o Campeonato Mineiro, começou a temporada 2023 falhando demais, falhou em uns 3, 4 jogos ali, falhas individuais que comprometeram ali, né, o Cruzeiro nas partidas. E assim como o Oliveira, outros jogadores eu acho que está na hora de começar a mostrar de fato todo o seu potencial. Afinal de contas, foram contratados para isso, né? A gente está falando ali de um Ramiro, que na minha opinião não pode ser reserva de uma equipe como é o Cruzeiro, jogador que finalizou o ano de 2022 no Corinthians jogando de titular, que tem uma bagagem, tem uma experiência muito grande, né? Um lastro muito grande no futebol. Então, Ramiro está na hora de começar a mostrar a ponto de ser titular. O Wesley, que o Cruzeiro pagou 16 milhões nele, é um jogador que não pode ser reserva. Não assim, quando eu digo que não pode ser reserva, ele não pode jogar o suficiente para ser reserva, ele tem que ser titular e ele tem que mostrar futebol para ser titular, né? Neto Moura, que ano passado fez um excelente campeonato, precisa mostrar novamente aquele bom futebol que ele apresentou. Então tá na hora de dar uma chacoalhada nesse elenco, esses jogadores, eles voltarem a viver momentos que eles viveram no ano passado, que eu tenho certeza que todo mundo na sua condição melhor, o Cruzeiro vai ser um time que vai ser competitivo e com certeza tem condições de bater o América nas semifinais, tanto no jogo de sábado agora quanto do próximo final de semana. Discordo, Oliveira, de você em relação ao desempenho do Cruzeiro contra o América. Acho que o Cruzeiro tinha potencial para jogar muito mais do que jogou e perdeu de 2-0, né? 1-0, porque o gol do Henrique foi anulado. Mas, enfim, volta à melhor forma e eu tenho certeza que o Cruzeiro tem tudo para ganhar do América nesse próximo sábado. Entender por quê. Seja no Independência ou não, se teve o Cruzeiro em campo como mandante, não teve vitória celeste. No último jogo, por exemplo, em Cariacica, o time ficou apenas no empate contra o Democrata de Sete Lagoas, clube de pior campanha na primeira fase do estadual. O Cruzeiro não pode jogar como jogou hoje, não pode jogar como jogou contra Pouso Alegre. Hoje, ver o jogo, temos que melhorar todo. Si você não logra a vantagem que tem que lograr, qualquer rival vai ser forte. Así que temos que aprender sobre isso. Hoje temos que melhorar muita coisa. Este campeonato temos que lutá-lo e temos que ganhá-lo. O placar no Espírito Santo por pouco. De fato, essa questão, esse litígio aí com a Minas Arena, com certeza atrapalha, né? Porque causa uma incerteza sobre onde de fato o Cruzeiro vai jogar. E aí, pelo contrato com o América lá na Independência, às vezes tem alguma situação que acaba ficando impedido de jogar lá, teve que ir lá para Cariacica, agora a Arena do Jacaré, enfim. Independente disso, eu acho que o foco e o que o Cruzeiro tem que ter mais atenção é em relação ao desempenho como um todo. Seja no jogo mandante, seja no jogo quando ele é visitante. Por quê? Por mais que o Cruzeiro não tenha vencido o Atlético quando ele foi mandante aqui no jogo da fase inicial do Mineiro, o Cruzeiro jogou muito bem, mereceu vencer a partida, né? Então, eu sei que tem essa estatística, mas o que eu queria chamar mais a atenção é focar na melhora do desempenho, independente de onde o Cruzeiro jogar. E aí entra muito e linka muito com o que eu falei aqui. Eu acho que os jogadores que já provaram seu valor e mostraram que têm capacidade precisam retomar essa melhor performance e a gente precisa também que o Paulo Pezzolano ele volte a encaixar o time de uma forma mais do feijão com arroz. Fazer mais o básico, parar de inventar e colocar jogadores fora de posição para que o Cruzeiro consiga voltar ao caminho das vitórias que ano passado levou a gente ao título da Série B.